النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, prezados irmãos, primeiramente louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que concedemos a dádiva da vida. E o mesmo Allah Jalla wa Ala concedeu-nos a grande dádiva de pertencer a esta bonita religião que é o Islã. Aquele Allah Jalla wa Ala que não apenas fez nós como muçulmanos, como também fez com que nós pertencêssemos ao Ummat de Rasul sallallahu alaihi wa sallam. E mandar bênçãos e saudações sobre o chefe dos enviados, Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam, para seus familiares e para seus sahabas. Amados irmãos e companheiros, é muito importante que a gente saiba que dentre aquelas pessoas que pecam, que cometem pecado, classificam-se em dois tipos. Isto é, os pecadores classificam-se em dois tipos. Existe pecador kafir e existe pecador fágil. Pecador kafir qual é? É aquele que, para além de ter cometido pecado, ele também não acredita em Allah e no seu mensageiro. Ele saiu de Hidayat, da orientação, e entrou no balá da perdição. Conforme Allah Jalla wa Ala vem descrevendo essa pessoa, ele dizendo que فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Ele saiu do cumprimento das ordens do seu Senhor. Então este é pecador kafir. E quanto ao pecador fágil, é aquele pecador que é muçulmano, mas o seu Islã não impede ele de cometer pecados. Ele faz zina, ele consome álcool, ele vai roubar, ele está distante daquilo que é adoração a Allah, mas não comete shirk. Ele é muçulmano. Então a diferença entre esses dois é que o pecador kafir, o seu perdão diante de Allah Jalla wa Ala está dependente de duas coisas. Um é ele trazer shahada, aceitar o Islã. E outro é ele arrepender-se sinceramente diante de Allah antes da morte de abraçar. Só assim é que Allah Jalla wa Ala vai aceitar seu arrependimento. Enquanto que o pecador fágil, ele já é muçulmano, mas comete pecado. Então, para que Allah Jalla wa Ala aceite o seu perdão, o seu pedido, o seu arrependimento, é preciso que ele arrependa-se sinceramente antes de ele partir aqui neste caminho. Isto porque, meus caros irmãos, é porque todo aquele pecado que é feito na base de vontade de instinto, o seu instinto, o seu nafs, te ordena a praticar aquele pecado, a gente sabe, Allah Jalla wa Ala disse: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. O instinto ele ordena a prática da maldade. Então você comete pecado por ordem de instinto. Então, esse tipo de pecado que você pratica por ordem de instinto, este pecado existe esperança de que Allah Jalla wa Ala possa perdoar. Mas aquele pecado que é feito na base de kibr, orgulho, este pecado não há esperança de Allah perdoar. E é o mesmo pecado que cometeu Iblis. O
grande Shaitan. Allah Jalla wa Ala ordenou aos anjos para prostrarem para Adão. فسجدوا إلا إبليس. Todos eles prostraram exceto Iblis. Aba wastakbara. Ele negou e orgulhou-se. Então, através deste orgulho, ele não terá perdão da parte de Allah. Então, todo pecado que é cometido na base do kibr, orgulho, este não há esperança de que Allah possa perdoar. Allah vai perdoar se quiser, e se não quiser, não vai perdoar também. Por isso, meus caros irmãos, é muito importante que a gente peça sempre perdão ao Allah. Às vezes, a gente não sabe o que você pratica, mas tem que fazer esse istighfar sempre. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: Ya ayyuhan nas, com a gente, tubu ila Allah, arrependam-se perante Allah, wastaghfiruhu, não é? Façam istighfar constantemente. Porquê? فإني أتوب في اليوم 100 مرة. E eu diariamente faço istighfar 100 vezes. E numa outra narração vem أكثر من 70 مرة, há mais de 70 vezes por aí. E meus caros irmãos, arrepender-se diante de Allah Jalla wa Ala tem vários benefícios. Benefícios tanto no dunya quanto no akhirah. A gente sabe, akhirah é o Jannah. E aqui no dunya está dependente daquilo que você for a pedir. Se arrepende sinceramente diante de Allah, se pede a Allah, Allah conceda-me isto, conceda-me aquilo, Allah Jalla wa Ala vai conceder-se. Vejamos, seus caros irmãos, havia um homem chamado Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam era um homem pecador. Ele cometia muitos pecados. Era tão pecador que chegou a ser famoso. Ficou muito conhecido. Então, como a gente sabe, a nossa comunidade, acredito que cada um de nós já conheceu alguém, mesmo na família existe alguém que comete pecados que quando chega na nossa presença nos cria desgosto. Ou então alguém que faz tanto pecado que se está conosco, a gente se sente inseguro, a gente não sabe o que ele é capaz de fazer. Então, o Utbatul Ghulam era desse tipo. Ele fazia zina, ele roubava, ele consumia álcool. Então, num certo dia, o Utbatul Ghulam decidiu juntar-se a um majlis, a uma sentada, onde estava lá o Sheikh Hassan Basri. O Hassan Basri, ele estava a fazer o tafsir do Coran. Então, quando o Sheikh Hassan Basri chegou à parte onde Allah Jalla wa Ala está a dizer: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Será que os crentes eles não trazem temor dentro dos seus corações quando escutam a palavra de Allah? Então, o Sheikh Hassan Basri, ele fez o tafsir profundo deste ayat. Ele entrou em detalhes até que as pessoas começaram a chorar. O Utbatul Ghulam, que estava ali sentado acompanhando todo aquele incidente, ele reconhecendo que é grande pecador, e escutando o ayat de Allah, o tafsir daquele chefe, ele ficou tão preocupado, mas tão preocupado a ponto dele chegar a desmaiar. Ele desmaiou. Então, quando ele recobra esses sentidos, ele disse: "Ó chefe, será que Allah Jalla wa Ala aceita arrependimento de um pecador como a mim?" O chefe disse: "Sim. Allah Jalla wa Ala é Ghafur Rahim. Allah Jalla wa Ala é perdoador. Allah Jalla wa Ala é misericordioso. Então Allah aceita sim." Então, naquele preciso momento, Utbatul Ghulam levantou as suas mãos e levantou a sua cabeça, fez 3 pedidos. Disse: "Ya Allah, se é que aceitaste o meu arrependimento, وغفرت ذنوبي, e perdoaste os meus pecados, então conceda-me o fahm, conceda-me a compreensão de Din, conceda-me o conhecimento de Din e conceda-me a capacidade de memorizar ao ponto de memorizar qualquer coisa que eu for a estudar, seja do conhecimento de Din ou do Coran."
E segundo dua, ele disse a Allah: se aceitais o meu arrependimento e perdoares os meus pecados, então, ya Allah, conceda-me uma bela voz na recitação do Corão. De uma tal forma que aquela pessoa que me escutar ler o Corão, que o seu coração amoleça, por mais que ele tenha um coração duro. Não é? ولو كان قاسيا للقلب, por mais que o coração seja duro. Terceiro dua, ele disse: ya Allah, se aceitaste o meu arrependimento e perdoaste os meus pecados, então, ya Allah, conceda-me rizq halal, conceda-me sustento lícito. Então Allah Jalla wa Ala aceitou o seu dua. Allah Jalla wa Ala concedeu a ele o fahmi, a percepção, o conhecimento do dino. E Allah Jalla wa Ala concedeu a ele capacidade de memorização. Allah Jalla wa Ala concedeu a ele uma bela voz, que quando ele recitava as pessoas diziam: Mashallah. E Allah Jalla wa Ala concedeu sustento a ele. Algumas pessoas não saberam onde é que vem sustento. Isso é muito esforço. E ele ficou nessa situação حتى فرق الدنيا, até que ele morreu, separou-se deste dunya. Então este é o benefício de se arrepender-se diante de Allah. Você mostrar um arrependimento sincero, você arrepender-se sinceramente, de uma tal forma que você não vai voltar a cometer o mesmo pecado. E daí você pede: Allah, conceda-me aquilo e isto. Allah Jalla wa Ala vai dar. Por isso, meus caros irmãos, os ulama, eles dizem: at-tawbatu wajibatun min kulli dhanb. O arrependimento é obrigatório em todos os pecados. فإن كان المعصية بين العبد وبين الله لا تتحلق بحق آدمي. Se este pecado que a pessoa cometeu estiver relacionado entre o servo e Allah, não estiver relacionado com nenhum direito humano, então فلها ثلاثة شروط. Existem 3 condições para que Allah aceite esse arrependimento. E quais são essas condições? Um é a yuqliya anil ma'asiyah, é a pessoa deixar aquele pecado, a pessoa livrar-se do pecado. Segundo é a yandama ala fi'liha, a pessoa arrepender-se da prática do mesmo pecado. E um arrependimento sincero, porque se você arrepende-se no momento, mas não sinceramente, cedo ou tarde, seu instinto vai te ordenar para ficar a mesma coisa. Mas se você arrepende sinceramente, você será capaz de segurar seu instinto e não voltar a cometer o mesmo pecado. Então tem que ser um arrependimento sincero. E terceira condição é a ya'zima an la ya'uda ilayha abada. É você decidir por si mesmo que eu jamais voltarei a cometer o mesmo pecado. Aí então Allah vai aceitar. Você pede a Allah: e Allah, eu arrependo nesse pecado, e Allah perdoa o arrependimento, perdoa os meus pecados e aceita o arrependimento. Aí Allah vai aceitar. Mas faltando uma dessas 3 condições, seu arrependimento não será aceito diante de Allah. وإن كان المعصية تتعلق بحق آدمي. Agora, se este pecado que você cometeu está relacionado ao direito humano, você injustiçou alguém, você roubou de alguém, você insultou alguém, então tem 4 condições. 3 condições são as mesmas e aumentamos uma condição que é você devolver o direito ao dono. Se você roubou de alguém, devolva ele também. Depois pede perdão a Allah. Você insultou a ele, aproxima. Olha, irmão, eu te insultei, perdoa-me. Se ele te perdoar, Allah vai te perdoar. Você injustiçou, vá atrás dele, devolva o direito dele. Se ele te perdoar, Allah vai te perdoar. E se faltar uma das condições, Allah não vai aceitar seu arrependimento. E algo muito importante, meus caros irmãos, não importa o tamanho do seu pecado, nunca se desesperar da misericórdia de Allah. Allah sempre aceita o arrependimento e o perdão. Allah disse:
لا تقنطوا من رحمة الله. Vocês nunca devem se desesperar da misericórdia de Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Allah é perdoador. Allah é possuidor da misericórdia. Ar-Rahman Ar-Rahim. O misericordioso, o misericordiador. Este é Allah. Não é? Um exemplo bem prático, meus caros irmãos. Umar ibn al-Khattab, só para terminar, ele foi ter com o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. E quando entrou na casa do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele estava a chorar. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Ma yubkika ya Umar? Por que estás a chorar? O que te faz chorar, Umar?" Umar disse: "Ya Rasulallah, بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبكي." Diz que o profeta de Allah, na porta está lá um jovem. Ele está a chorar tanto, mas tanto que partiu o meu coração. Estou a chorar. Nabi Karim disse: "Adkhilu ya Umar." Faça ele entrar. Então, quando Umar fez o homem entrar, Nabi Karim perguntou: "Ma yubkika ya shab? O que te faz chorar, o caro jovem?" Aquele jovem disse: "Ya Rasulallah, abakatni dhunubun kathiratun wa khiftu min al-jabbar ar-rahman alayya." Diz que o profeta de Allah: "Eu estou a chorar é por causa do excesso de pecados que cometo. E eu tenho receio, eu tenho medo que Allah fique zangado comigo." Nabi Karim perguntou: "Asharakta billahi shay'a?" Você associou parceiros a Allah? O homem disse: "Não." Voltou a perguntar: "Aqatalta nafsan bighayri haqq?" Mataste uma alma inocente? Mataste alguém inocentemente? Aquele homem disse: "Não." Então Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: "Fayaghfiru Allahu dhanbak." Allah Jalla wa Ala vai te perdoar. "Walau kana mithlu as-samawati wal-ardi wal-jibal." Por mais que este pecado seja tão grande, do tamanho dos céus e a terra e as montanhas todas, Allah Jalla vai perdoar. Aquele homem disse: "Ya Rasulallah, bal dhanbi a'zam min dhalik." É que o meu pecado é maior que isso. Nabi Karim disse: "Dhanbuka a'zam min al-'arsh." O seu pecado é maior que o trono de Allah. O homem disse: "Bal a'zam." Sim, é mais grande. Nabi Karim disse: "Dhanbuka a'zam min ilahu." O seu pecado é maior ou o perdão do seu Senhor que é maior? Ele disse: "Meu pecado é maior." Então Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: "Então, não existe ninguém que perdoa grandes pecados excepto o grandioso Senhor, que é Allah. Portanto, fakhbirni, informe-me, qual é o seu pecado?" Aquele primeiro hesitou, disse: "Ya Rasulallah, eu tenho vergonha." Nabi Karim insistiu, disse: "Fala-me." Então o homem começou a contar: "Ya Rasulallah, kuntu ambashu qubura mundu 7 sinin." Eu estava a desenterrar mortos. Durante 7 anos eu fazia isso. Eu desenterrava os mortos. Depois eu tirava o café das pessoas, eu ia vender. حتى ماتت جارية من بنات الأنصار. Até que certa vez faleceu uma rapariga dos Ansar. Então, quando enterraram ela, eu fui abrir o café dela e eu roubei o café dela. Abri a campa, roubei o café dela. ومضيت غير بعيد. Mas não andei muito tempo até que o Shaitan me dominou. O Shaitan me convenceu. E quando o Shaitan me dominou, فرجعت فجامعتها. Eu voltei e mantive relações sexuais com ela. E ela morte. Então eu estava a sair. Não andei por muito tempo até que aquela mesma rapariga que morreu veio, parou em minha frente. Ela falou comigo. Disse: "Ó servo de Allah, não tens vergonha? Ó servo de Allah, não tens medo de Allah? Ó servo de Allah, vai nos fazer parar diante de Allah nesse instante, sem roupa, e pior ainda, de janaba?" Tema Allah. E naquele preciso momento, Ya Rasulallah, eu não consegui me segurar.
O arrependimento veio naquele preciso momento. Foi por essa razão que estou aqui. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ficou tão chateado. Os sahabas costumam dizer que quando Nabi Karim fica chateado, ele ficava vermelho e ficava a morder a sua roupa. Nabi Karim naquele momento ficou tão vermelho que começou a morder a sua roupa e expulsou aquele homem. Disse: o pecador, afasta-se de mim. Aquele homem foi embora. Passado 40 dias, aquele homem levantou as mãos e disse: Ya Allah, se perdoaste a mim, aceitaste o arrependimento, então Ya Allah, faça Muhammad e os seus companheiros saber que Allah já me perdoaste. Mas se não me perdoaste, Ya Allah, então manda o fogo dos céus por cima de mim para queimar a mim de vez e me salva do castigo do Akhirah. Então Allah Jalla wa Ala mandou Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jibril foi ter com o Nabi Karim: sou Muhammad, Allah Jalla wa Ala manda salam para ti. O Muhammad diz-me uma coisa. Jibril estava a dizer: Muhammad, akhlaqta al-khalqa. O Muhammad, você criou a criatura? Muhammad disse: não. Disse: então escute. Allah Jalla wa Ala já perdoou aquele ser. Allah Jalla wa Ala mandou-me para te informar que ele já perdoou aquele ser. Então Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam mandou chamar aquele homem e deu boas novas a eles. Olha, Allah Jalla wa Ala perdoou-se. Só vejamos, meus caros irmãos, o pecado tão grande que ele cometeu, mas Allah Jalla wa Ala, com sua infinita graça, Allah Jalla wa Ala perdoou ainda. Por isso, meus caros irmãos, vamos pedir que Allah Jalla wa Ala dê-nos a compreensão que acabamos de ouvir e possamos colocar em prática. E a gente ter aquela iniciativa da gente pedir perdão constantemente. Não é? A gente cometeu pecado ou não, sempre fazemos istighfar. Levando o exemplo de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele disse: fastaghfiruhu fa inni atubu fi yawmi atamarra. Constantemente a gente faz istighfar. Fazer isso, inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin.